Em 630, o Caganato Turco Oriental caiu e deixou de controlar a Ásia Central. Como dizem, a natureza abomina o vácuo e a disputa pelo poder só começava. Os povos turcos que viviam ali, incluindo os uigures, continuaram presentes. Pelo contrário, foram eles que tiveram que assumir um dos papéis mais difíceis na história da região. Eles se encontraram na linha de frente entre a estepe e a China, na linha de contato de dois mundos. Os uigures atuaram como tampão, contendo o avanço chinês ao norte e evitando a completa desintegração das tribos das estepes. Quando o Kanato Turco Oriental caiu sob os ataques dos chineses, a imensa estepe ficou sem um centro único de poder. Agora, cada aliança e tribo agia sozinha em busca de novas formas de sobrevivência. No norte, os kirguizes estavam se levantando. Eles viviam nas nascentes do Yenisei, eram fortes em tradição militar e eram conhecidos como um povo severo, que raramente entrava em alianças duradouras. No oeste, a aliança tribal dos Karluks estava se fortalecendo. Eles não eram inimigos dos uigures, mas também era difícil chamá-los de aliados. Eles agiam de forma pragmática, apoiavam a China quando era vantajoso e, quando era conveniente, apoiavam os turcos. Outros participantes na arena política incluíam os Sianto e os Basmius, os clãs teleúdicos, descendentes das antigas alianças, e os uigures tentaram impor sua ordem. Alguns desses clãs, junto das tribos teleúdicas, formaram uma breve aliança chamada Caganato de Sartardur. Sabe-se pouco sobre ele. Não era um estado centralizado, mas uma tentativa de manter a estabilidade. Com o colapso do antigo centro turco, apenas os uigures que migraram para perto do Altai e do Turquestão Oriental aderiram à aliança. A maior parte dos uigures vivia mais a leste, no vale de Arkhon. Eles também mantiveram seus próprios líderes, suas terras e seu lugar entre os povos turcos. A principal força de consolidação passou a ser o antigo clã Yaglakar. As pessoas confiavam em seus anciãos, pois, nas tradições dos Tele e uigures, o poder vinha do respeito, e Yaglakar era famoso por manter a união. Assim, a China da dinastia Tang teve que aceitar. Para falar com os uigures, era preciso falar com Yaglakar. Enquanto isso, ao sul, o Império Tang se fortalecia, e seu governante, Li Shimin, entendia que controlar as terras das estepes do norte pela força era irreal. As tribos turcas podiam ser derrotadas e recuar para pastagens distantes, mas conquistá-las totalmente era praticamente impossível. Por isso, ele seguia a antiga estratégia de subjugar bárbaros, usando os próprios bárbaros. Assim surgiu o sistema do chamado controle suave de TAN. Eles não impunham seus oficiais aos nômades, apoiavam as famílias locais dos clãs com títulos honoríficos. Anciãos uigures tornaram-se administradores nos distritos do norte. Para isso, os chineses inventaram uma porção de títulos, mas o objetivo era só um: obter controle na fronteira. Para fortalecer a dinastia Tang, restauraram infraestrutura nas terras anexadas e construíram cerca de 60 estalagens, estações de correio e armazéns de grãos. Isso era incomum para a estepe, mas permitia manter abertas as rotas das caravanas e mover tropas mais rapidamente, se necessário. Para os uigures, isso era vantajoso, pois o comércio dava lucro. Por suas terras passavam os principais ramos da Rota da Seda, por onde circulavam seda, bronze, chá, grãos e artesanato. No outro sentido iam uigures, seus cavalos, peles, sal, metais e produtos das estepes. Sem exagero, a China realmente precisava dessas entregas. Sem os cavalos uigures, o exército Tang seria bem mais fraco, e a corte imperial, sem peles do norte e sal, ficaria vulnerável. No inverno, os uigures, situados entre os mundos chinês, sogdiano e das estepes, eram parceiros indispensáveis. A dinastia Tang e os centros comerciais ocidentais sabiam que, se os uigures mantinham a ordem em Arkhon, a Rota da Seda permanecia aberta e a economia de metade da região funcionava. Mas o comércio é só um lado da questão. Com as mercadorias, circulavam ideias, textos, religiões e artesãos, e os uigures tornavam-se mediadores culturais.
Pelos mercadores sogdianos, aprendiam maniqueísmo e budismo. Pela China, práticas administrativas. Pelas estepes, tradições militares turcas. Mas o controle suave envolve não só benefícios econômicos, mas também diplomacia. Dinastia Tang. Enviavam presentes, certificados e insígnias de honra. Embaixadores chineses visitavam com frequência as cortes dos cãs uigures buscando laços, mas os uigures aceitavam sem abrir mão da independência. Eles viam honra e presentes como comunicação e independência como outra, difíceis de conciliar sem cautela. Ou seja, os uigures agiam de forma pragmática. Se a China oferecia paz, estradas e comércio, por que não aceitar? Isso melhorava a vida na estepe, mas eles não cediam poder nem terras a ninguém. Nesse período, a família Yaglokar fortaleceu sua autoridade, passando de um clã respeitado a uma dinastia que acabaria levando os uigures ao próprio Estado. Após a queda do Khanato turco oriental, Tumid Uluk Iltabir, líder mais velho da família Yaglokar, assumiu o comando da União Uigur em Arkhon. Para honrar a dinastia Tang, ele era chefe do distrito de Kanhai, mas na prática seguia como Khan das estepes, reunindo tribos ao seu redor. A China reconhecia sua autoridade e títulos sem interferir em seus assuntos internos. Esse tipo de compromisso satisfazia a todos, mas a política externa dos uigures era muito mais complexa do que parecia para os cronistas chineses. A estepe, naqueles anos, estava repleta de forças que tentavam ocupar o lugar do Império Turco que havia desmoronado. Um desses novos centros de poder foi o Kaganato de Xiantu, liderado por Muchenitsa, das tribos Xiantu, que buscava controlar a Mongólia e subjugar os uigures. Arkona. Yaglokar, naturalmente, não gostava disso, e o confronto era inevitável. Mas havia outro lado nessa história, a Coreia, ou, como era chamada na época, Goguryeo. Em 643, o governante coreano Yongye-samun buscava aliados contra a pressão dos Tang e pediu ajuda aos uigures do Kaganato de Sartaduji. Li Shimin descobre isso e age preventivamente, pois uma aliança tão poderosa ameaçava a fronteira nordeste dos Tang. Como aliado, ele recorre a Tumidu. Criou-se uma aliança intrincada, com cada participante buscando seus próprios objetivos. Os Tang pensavam que estavam usando os uigures na luta contra Goguryeo, mas na verdade eram os uigures que usavam os Tang para pressionar seus concorrentes. No final, os uigures e os Tang realizaram várias campanhas conjuntas contra os Xianbei e os Sartadushis e os derrotaram. Essa vitória consolidou pela primeira vez os uigures como força capaz de destruir kaganatos e não só reagir aos outros. Até mesmo as crônicas chinesas reconheciam que os uigures demonstraram resistência e unidade, algo raro entre os povos do norte. Nesse cenário, Tumida se fortalece. Ele não pretendia se tornar um vassalo chinês, e logo após a vitória, proclamou-se Khan Uigur, ou seja, declarou de fato sua independência e a criação de um novo estado. Foi um passo ousado que ia contra a política da China. Li Shimin, que havia acabado de derrotar os turcos e os Sortadushi, não tinha forças para uma nova grande guerra no norte. Ele não teve outra escolha a não ser reconhecer formalmente o Kaganato de Tumida, mas não aceitou o fortalecimento dos uigures. Li Shimin planejou eliminar Tumida e substituí-lo por um governante mais submisso. Por meio de seus agentes, os chineses entraram em contato com o sobrinho de Tumida, chamado Ujie. Eles prometeram ao jovem que o fariam Khan de todos os uigures se ele ajudasse a eliminar o governante corrompido pelo poder. O sobrinho concordou. Ele matou Tumid Khan e vários de seus aliados próximos, e então correu até o confidente de Li Shimin, o oficial chamado Yan Lixin, para informar sobre o trabalho realizado. Mas ele próprio acabou se tornando vítima da astúcia de Yan Lixin, que, para encobrir os rastros da conspiração, matou Ujie. Porém, os uigures não eram nômades ingênuos. Ao descobrir a conspiração, as tribos colocaram seus filhos no trono. O filho de Tumida Baiana, o novo Khan, assumiu o controle e provou que os uigures não deixariam a dinastia Tang dominar seu destino. Sob sua liderança, os uigures viveram um período de estabilidade. Ele fortaleceu a autoridade da dinastia Yaglokarov.
Se a dinastia Tang era um vizinho perigoso ao sul, do norte se aproximava uma ameaça ainda mais séria. Após várias décadas de declínio, as tribos turcas da dinastia Ashina conseguiram se unir novamente em 682. O príncipe turco Eltarish Kagan, mais conhecido como Kutlug, fez algo incrível. Ele restaurou o Kaganato Turco Oriental, que também é chamado de Segundo Kaganato Turco Oriental. Para toda a Ásia do Norte, isso se tornou um novo desafio. O Kaganato começou a se expandir, subjugando tribos, e os uigures também sentiram essa pressão. No mesmo ano de 622, as tropas de Kutlug atacaram os uigures e os derrotaram. Os uigures ficaram entre os turcos ao norte e a dinastia Tang ao sul. Essa vizinhança os obrigou a fazer uma escolha difícil. De um lado, a dinastia Tang traiu ao organizar o assassinato de Túmida. De outro, os turcos fizeram dos uigures tributários e os mantinham submissos. Escolhendo o menor dos dois males, os governantes uigures seguiram um caminho pragmático e fizeram uma aliança temporária com a dinastia Tang contra o domínio turco. Isso não foi traição, foi um cálculo político frio no espírito da diplomacia das estepes. Apoiar quem possa ajudar a enfraquecer o principal inimigo para evitar perdas maiores. Parte dos clãs uigures se mudou para Ordus, para um território mais protegido sob o controle do Império Tang. Essa migração não deve ser vista como uma fuga ou expulsão. Essa era uma política comum nas estepes durante as grandes migrações, nômades e guerras Tang. Eles acolhiam aqueles clãs que concordavam em proteger a fronteira e servir no exército. Os uigures em Ordus receberam terras, apoio e a oportunidade de viver sem a ameaça de um ataque imediato. Esse grupo de uigures entrou para as tropas de fronteira da dinastia Tang. Eles lutavam bem nas estepes, conheciam as rotas e se mobilizavam rápido em perigo. Esse serviço proporcionava aos uigures uma experiência ausente em outros povos das estepes. Assim, eles conheceram a administração militar chinesa, o abastecimento, a disciplina e a organização. Enquanto isso, a situação na Mongólia se agravava. Kapagan Kagan, novo governante dos turcos, fortalecia o Estado e expandia o poder dos Ashina, quase aos limites do primeiro Kaganato turco. Ele pressionava os Karluks, subjugava as tribos teleutas e empurrava para uma periferia todas as alianças que não se encaixavam em seu projeto. Os uigures, que permaneciam em suas terras natais em Arkon, sentiam essa pressão sobre si, mas, ao contrário de muitas tribos vizinhas, eles não se submeteram a Kapagan. Graças ao forte clã Yaglahar, os uigures mantiveram sua autonomia e conseguiram proteger suas fronteiras. Até 715, a tensão entre o Kanato Turco Oriental e a União Uigur aumentou muito. Os uigures não queriam mais ser vassalos. Em 716, um evento mudou tudo. Kapagan Kagan voltava de uma campanha quando sua comitiva cruzava as florestas perto do rio Kerulen. Ele caiu em uma emboscada de guerreiros da tribo Uigur Bairku, e como resultado do confronto, o Kagan morreu. Foi um golpe ousado que mostrou que os uigures estavam prontos para lutar pela liberdade até o fim. Isso também foi um choque para a estepe. O homem que controlava quase toda a Ásia Central caiu não por causa de um exército, mas por um golpe preciso. Após a morte de Kapagan, o Kanato Turco Oriental enfraqueceu rapidamente e foi desafiado pelas tribos que antes eram obrigadas a se submeter. Na estepe, os Karluks ganhavam força, os baircos se tornaram mais ativos e os uigures passaram a defender suas terras com confiança, impedindo a interferência turca em Arkon. Ficou claro que os dias do domínio turco estavam contados. Os uigures equilibravam relações entre a dinastia Tang, os turcos e tribos vizinhas, preservando sua aliança. Como antes, alguns uigures serviam a China em Ordus e outros mantinham as terras dos arcontes. Na verdade, quem mais dificultava para eles eram os funcionários chineses locais, não os turcos. Nessa época, em alguns distritos do norte da dinastia Tang, administradores abusam do poder, cobram impostos altos, exigem presentes e interferem nos assuntos internos das tribos. Para a dinastia Tang, isso era normalmente visto como um problema burocrático, mas, para os povos nômades, tais interferências eram percebidas como ofensas graves. Esse conflito aparece nas crônicas chinesas.
O governador de Lianshou, Wang Guncho, agia como se os distritos do norte fossem sua propriedade. Ele entrava em conflito com a nobreza uigur e punia os governantes sem investigação. Uma vez, por sua denúncia, um deles morreu no exílio após perder o cargo. Isso continuou por anos e gradualmente levou a situação ao ponto de ebulição. Nesse momento, entre os uigures, surgiu um homem que decidiu não tolerar mais isso. Seu nome era Hu Shu, do clã Yaglachar, respeitado comandante militar das estepes. Ele não pretendia se rebelar contra a dinastia Tang como um todo. Tratava-se mais de uma resposta aos abusos de um funcionário específico. Quando Wang Guncho saiu do distrito para uma campanha contra os tibetanos, Hu Shu aproveitou para resolver o problema à sua maneira. Ele reuniu seus apoiadores e atacou, enfrentando o destacamento do governador em um confronto, e Gunshu morreu. Para a dinastia Tang, isso foi um alerta, não pelo assassinato, mas porque o norte começou a fugir do controle da capital. O império agiu rápido, enviou tropas e restabeleceu a ordem. Husu não tinha forças suficientes para enfrentar o exército imperial e teve que recuar para o norte da região, onde os turcos estavam se fortalecendo. Mais importante que as consequências da batalha foi outra questão. Esse foi o primeiro sinal claro de que o antigo modelo de relações de Stalin-Tang se esgotou. Os uigures deixaram de ver os funcionários como intermediários que também perderam o entendimento das estepes. O antigo sistema de controle brando, que funcionou por quase um século, começou a se desfazer. Após a saída de Hushu, seu lugar na aliança foi ocupado por seu filho Kutluk Belge. Ao herdar o poder, a situação da aliança uigur era complexa. A administração Tang deixou de ser o parceiro confiável de antes. No norte, os turcos à China atuavam, sem terem abandonado a ideia de subjugar todos os vizinhos. No oeste, os Karluks surgiam, enquanto no centro das estepes, os Basmils se fortaleciam. Os uigures precisavam de um líder que pudesse tirá-los desse caos. E Kutluk Belge acabou sendo exatamente essa pessoa. Kutluk Belge não tinha pressa em tomar medidas drásticas. Ele restaurou a autoridade do clã Yaglachar, reuniu clãs insatisfeitos e restabeleceu as conexões entre grupos orientais e ocidentais dos uigures. Kutluk sabia que, sem união, os uigures seriam atraídos pela dinastia Tang ou pelos turcos. Somente a própria força poderia garantir liberdade de ação. No início da década de 740, a situação na Ásia Central piorou muito. O segundo Kaganato turco, que até recentemente parecia uma potência poderosa, estava perdendo rapidamente o controle sobre as tribos. Uzu Khan, seu governante, enfrentou uma situação muito difícil. Os Basmils foram os primeiros a se revoltar, derrotando-o e forçando-o a fugir da capital. Alguns líderes turcos não esperaram o desfecho e se uniram aos chineses, enquanto os uigures aproveitaram a oportunidade aguardada há décadas. Segundo fontes uigures, registradas nas inscrições de Mayanshur, o próprio Uzu Khan, junto com sua esposa, foi capturado pelos uigures. Nas crônicas chinesas, diz-se de outra forma, que ele foi morto pelos Basmilis, e sua cabeça foi levada ao imperador chinês em Chang'an, onde este até ordenou que ela fosse exposta em um dos templos, como prova de que a ameaça do norte foi eliminada. Naquele período, como podemos ver, a correspondência política entre as estepes e o Império do Meio funcionava de maneira peculiar, especialmente quando se tratava dos Khans. A queda de Uzu Khan tornou-se um ponto sem retorno. O antigo centro de poder turco desapareceu e as estepes precisavam de uma nova ordem. Nesse momento, três forças surgiram: uigures, Basmilis e Karluks. A união deles não foi uma aliança por afinidade, mas sim um cálculo pragmático, pois cada um queria se fortalecer antes que o poder dos Ashina desmoronasse de vez. Os uigures, liderados por Kutluk Bilgi, integraram a aliança como força mais organizada. Os Basmilis queriam manter o sucesso após a queda de Uzu Khan. E os Karluks viam uma chance de se libertar dos turcos e expandir seus territórios. Assim, em 742, formou-se a Aliança Tripla, que varreu os restos do antigo Kaganato. Mas assim que o poder turco caiu, a aliança começou a se desfazer. Os Basmilis iniciaram o movimento. Seu líder, Tzede-ishi, se declarou novo Khan turco. Líderes uigures e carlucos só ocuparam cargos de parceiros juniores.
Yabigu, da mão esquerda e direita. Para Kutluk Bilge, isso era inaceitável. Os uigures eram o povo mais numeroso e forte da União. Ele esperou por muito tempo, reuniu apoiadores, conquistou o apoio dos Carlucos e em 744 desferiu o golpe. Na batalha decisiva, Lucan dos Basmires foi morto. E as crônicas chinesas novamente destacam um detalhe familiar. Sua cabeça foi enviada para Chang'an, assim como a cabeça de Usucan. O imperador claramente gostava quando as provas da vitória podiam ser vistas pessoalmente. É conveniente que os estepeiros se eliminem enquanto a dinastia Tang só observa. Depois disso, não havia mais ninguém para resistir. No mesmo ano de 744, Kutluk Bilge se proclamou Khan de todos os uigures. A dinastia Tang o reconheceu e lhe concedeu o título de Ivan, Príncipe Justo. Assim, surgiu no mapa o Khanato Uigur. Vale ressaltar que os uigures não destruíram o mundo turco, nem se opuseram aos vizinhos, mas, pelo contrário, tornaram-se o povo que conseguiu manter a ordem onde outros impérios não conseguiram. A criação do Khanato Uigur marca um novo capítulo em sua história. Uma época de grandes reformas, florescimento da escrita, diplomacia e aquele papel de Estado tampão que por muitos séculos ainda iria definir a história da região. Mas isso já é uma outra história. Obrigado por assistir ao vídeo até o final, até a próxima!